Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. E hoje eu vou falar um pouco sobre a queda, sobre como tudo começou, por que morremos, se Adão comeu o fruto de propósito e sobre o livre-arbítrio. Bom, eu acho que vocês já imaginam onde que está o nosso capítulo. É em Gênesis capítulo 3, que vai dizer-nos assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o que Deus disse. Ele disse para a mulher não fazer o quê? Não tocar e nem comer, para não morrer. Se a gente for relacionar isso com o pecado, tem uma forma muito simples da gente relacionar isso com o pecado. Primeiro, na parte que se diz em comer. Comer. Porque comer, tocar e morrer. São três: comer, tocar e morrer. E são até hoje, por causa desses três, que existe a morte. Entrou o pecado do fruto, dessa árvore, que era proibido de se comer. Adão e Eva comeram. Eles comeram, eles tocaram e eles morreram. E foi assim que entrou a morte no mundo. Bom, deixa eu explicar para vocês. Antes, no princípio, a gente era imagem semelhante a Deus, na parte que se diz a respeito de entender somente o bem. A gente só conhecia o bem. Por isso que não havia morte, porque até então não tinha pecado. Quando a gente conhece só o bem, a gente não vai fazer o mal, obviamente. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Quando isso afeta um tanto nós, desde quando a gente nasce. Quando a gente nasce, quando a gente é criança, ainda bebê, tá dando os primeiros passos, a gente não tem a maldade. Mas isso não diz que não somos pecadores. Ok? Mas a gente não tem maldade. Uma criança, ela desenvolve a maldade. Tanto é que a gente vai ver que com o passar dos tempos, a maldade daquela criança vai aumentando. Uma criança pequena, talvez um adulto fale uma coisa, ela não vai entender. Porque ela não tem a maldade. E um adulto já tem a maldade. Então a gente vai desenvolvendo a maldade ao longo do tempo. Mas, como eu falei, isso não anula que desde criança somos pecadores. Olha que interessante. Aqui no versículo 3, nem nele tocareis para que não morrais. Aí vocês vão falar assim: uai, mas estranho. Porque depois tem uma fala. Depois que eles comeram o fruto. Que vai ser assim, ó, versículo 12. Então disse Adão. Então quer dizer, depois de comer o fruto. E aqui no versículo 10 a gente vai ver. Isso daqui é uma figura muito importante de quê? Que Deus não abandona. Ele ama o pecador. É interessante que apesar de Deus, ele tem três oni: onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Deus sabe de tudo. Só que ele chamou Adão e Eva para esclarecer, para que neles
vinham a ter fruto digno de arrependimento. Olha que interessantíssimo. Ele podia ter muito bem não chamado eles e já executado juízo sobre eles. Mas não, ele chamou eles e conversou com eles. Eles ouviram a voz do Senhor. No versículo 8 vai dizer. Olha o versículo 9, que interessante. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Normalmente quando a gente peca, é justamente isso que acontece. Irmãos, irmãs, ou você que está assistindo esse vídeo, normalmente quando a gente peca, normalmente não é sempre, é sempre quando a gente peca, a gente está se afastando de Deus. E o pecado traz esse afastamento da gente de Deus. A gente não fica perto de Deus. Deus não quer um servo pecando, apesar que existe e ele pode nos perdoar. Existe o pecado. É muito interessante. Mas aí, talvez você está se perguntando, tá, mas se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, por que que ele colocou a árvore no jardim do Éden? E eu tenho uma explicação para isso. Se trata de livre-arbítrio. Ou seja, Deus não criou nem o homem, nem a mulher para ser como robôs, digamos assim. Adão e Eva pecaram, certamente. Mas o que veio? Tinha no jardim do Éden a árvore que era bom para dar conhecimento. Com conhecimento, tudo é um fator de consequência. Eles conheceram a maldade, a semelhança de Deus. A gente tem o lado bom e o lado ruim. E Deus vê todos os dois lados, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Deus colocou a árvore no jardim do Éden para o livre-arbítrio. O ser humano tem duas opções. É muito simples. Ele não pode ficar no muro. Ou o ser humano escolhe sim ou não. Não existe resposta mais ou menos. Você vai sair hoje? Você tem duas opções. É o seu livre-arbítrio. Olha que interessante, irmão. É o seu livre-arbítrio. Você tem a oportunidade de escolher. Você pode escolher. Porque Adão e Eva, eles puderam também. Essa mesma escolha que nós herdamos, que é uma escolha herdada. Eles tiveram. Eles puderam escolher entre o bem e o mal. Mas eles escolheram o lado mal. E o lado mal nasceu neles. Veio o lado mal. Assim que eles comem o fruto, vem o lado ruim da parte deles. E a gente pode escolher tudo. Você pode escolher se você vai sair com a roupa que você quer. Ou seja, se Deus não tivesse colocado a árvore no meio do jardim do Éden, ele estaria tirando o livre-arbítrio. E hoje você não teria opção de escolha. Você, quando vai comprar alguma coisa, você tem a opção de escolher. Você quer um mais barato, um mais caro? Você quer um de qualidade maior, inferior? Cor vermelha, azul, preta ou branca? Então, abriu também essa porta que é a de escolha. Tanto relaciona-se também à salvação. Hoje você escolhe. Você aceita Jesus Cristo hoje, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida ou não. É uma escolha. A gente vai analisar o que muita gente confunde. Mas vamos analisar. Adão também pecou, mas Eva não obrigou Adão a pecar. No versículo 6, na última frase, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ela ofereceu, você quer? E ele pegou. Tanto é que ele vai dizer assim no versículo 2: a mulher, ou seja, Eva, até então não tinha o nome vai ser depois que vai ser. No versículo 20. No versículo 12, continuando, vai dizer assim: a mulher, Adão falando, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. O que Adão quis dizer com e comi?
Ele quis dizer que ela pecou, mas eu assumo a responsabilidade do meu pecado. Ele está assumindo a responsabilidade do pecado. Não, ela me deu, ela me ofereceu e eu comi. Ele pega aquela responsabilidade para ele. Ele está ciente que foi ele, não foi Eva. Então, o pecado foram dos dois. É muito interessante. Eu acho interessante porque fala assim no versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ah, mas por que eles andavam de olhos fechados? Não. Só que a nudez é uma vergonha. Hoje em dia, se a gente andar nu, é um símbolo de que? Vergonha. E quando eles viram que eles estavam nu, eles ficaram com vergonha. Com certeza ficaram com vergonha. Nossa, eu tô nu, eu nunca vi. Nossa, eu tô nu, eu vou me esconder. E as nossas roupas servem para cobrir a vergonha do nosso pecado. Olha que interessante. As nossas roupas vão servir para cobrir a vergonha dos nossos pecados. E assim até hoje. A gente veste roupa, a gente usa roupa. Desde o jardim do Éden, que veio o pecado, a gente usa roupas para cobrir as nossas vergonhas. Ah, mas Adão e Eva abriram os olhos dele, eles não enxergavam? Sim, eles enxergavam. Só que o lado que eles enxergavam era o lado bom. Eles não enxergavam o lado mau. E quando os olhos dele abriram, está no sentido de abrir os olhos para o lado ruim. Eles começaram a ver o que era mal. Eles começaram a entender o que era ruim. E com isso veio o pecado. E o pecado tomou conta. Tomou conta em tudo. O mundo não é mais o mesmo. O mundo se contaminou com o pecado. Podemos perceber que o mundo se contaminou. Não só o pecado não afetou não somente os nossos olhos para aquilo que a gente vê, como afetou o nosso coração e a nossa mente. O pecado, ele está em todo lugar. Em nosso corpo está o pecado. A gente peca com o olhar. A gente peca com a nossa boca. A mesma boca que louva é a mesma boca que peca. A gente peca com o pensamento. Olha como o pecado se contaminou. O pecado é considerado uma lepra. E o pecado foi vindo no mundo, veio o pecado no mundo e ele não atingiu só a parte dos olhos. Ele atingiu todos, até no coração. Infelizmente, tem hoje pessoas de corações ruins, pessoas que não são de bom coração, pessoas que estão com pensamentos impuros, pensamentos ruins, pensar o mal com as mãos que está pronta para derramar sangue, com os olhos que estão prontos para cobiçar, com o olho a gente peca. Irmão, a mensagem que eu tenho para você é: o ser humano erra, o ser humano é falho. A gente falhou, mas a gente é preciso restituir-se com Deus. Não deixe que você seja enganado pela serpente. Antes, fortaleça-se em Deus. Ainda que ninguém de nós somos perfeitos, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas busque ao Senhor para que você não caia nem na tentação, nem na queda. Alimente sua natureza espiritual. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Você falhou hoje? Falou algo que não agradou, talvez? Volte atrás. Arrependa-se. Porque é necessário o arrependimento para o perdão de nossos pecados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. A bênção de Deus sobre todos.